Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje está muito especial, porque é um vídeo que eu vou mostrar essa casa maravilhosa, 100% projeto Altera Arquitetura. Não só a parte de arquitetura, concepção das paredes, fachadas, como também a parte de interiores. É uma casa de aproximadamente 900 metros quadrados. Ela está localizada aqui no interior de São Paulo, na cidade de Cabreúva, num condomínio incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar, então fiquem aí. Eu vou começar o vídeo de hoje mostrando um pouquinho da fachada para vocês. Eu queria que fosse uma fachada muito imponente. Então, para começar, a gente está falando aqui de quase 9 metros de altura e eu consegui trazer essa imponência que a gente queria desde o começo. A gente está trabalhando com alguns materiais na fachada, começando pelo cimento queimado, que dá esse toque nesses grandes volumes de 50 centímetros, não só nesse L, como também nesse U, que pega a varanda da suíte master da casa. A gente não só usou o cimento queimado, como também combinamos a madeira, a cor de madeira, porque não é madeira. Esse material, ele é um alumínio que imita madeira, justamente porque a gente queria que fosse alguma coisa mais resistente para a fachada e que não tivesse muita manutenção no dia a dia e no uso. A estética, olhando de longe, é madeira, ninguém fala que não é. Então a gente fez, olha só, uma parede ali no fundo inteira e a porta de entrada da casa está camuflada no mesmo material. Originalmente no projeto a gente tinha uma porta muito alta, mais alta do que essa que a gente tem agora, mas a gente resolveu diminuir e deixá-la com mais ou menos 4,5 metros, que ainda é uma super porta. Aqui a gente tem esse vidro que vence um pé direito duplo da sala, que vocês já vão ver. É uma janela espetacular, com uma cortina por dentro para dar um pouco de privacidade na casa. A gente usou todo o perfilado das janelas e portas aqui da casa no tom de preto. E a gente aqui, nesse caso, a gente pintou a parede. Essa cor é a Patativa da Souvenir. A gente trabalhou com ela aqui fora. Quando eu falo alguns materiais que a gente usou, é porque a gente tem a Patativa aqui, a gente tem ali o cimento queimado e de repente a gente tem a madeira também aqui da entrada. O paisagismo aqui foi assinado pela Bia Abreu. Aqui nesse ponto a gente tem a garagem. A gente usou o Munari aqui no piso, tá? Essa garagem a gente pinta ali o fundo e o teto a gente segue esse mesmo ripado que a gente colocou aqui. Olha que interessante. Então esse ripado, ele sobe aqui na madeira e ele sobe na madeira não, ele sobe aqui nessa parede e vira aqui em todo esse teto aqui, que a gente tem alguns perfis também de LED para iluminar essa garagem. Quando eu fiz a concepção dessa fachada, eu originalmente não tinha colocado esse pilar aqui, mas sempre tem aquela briga entre engenheiro e arquiteto. Quando chegou no calculista, ele falou: olha, Renan, esse balanço que você pediu nessa garagem aqui vai ser praticamente impossível de fazer, então vamos colocar um pilar nesse ponto? Eu falei, tá, então tá bom, vamos colocar esse pilar. No final das contas, ele nem me incomoda, achei que ele ficou bonito, a gente pintou ele nessa cor que combina com o restante do ambiente aqui. Então foi necessário e a gente colocou. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho aqui dessa parte da varanda. Essa varanda, gente, ela faz um volume tão bonito na fachada, eu gosto muito dela. E aí a gente brinca, a gente coloca todo esse paisagismo na frente, essas floreiras, que é justamente para as plantas caírem como elas estão caindo aqui, tá?
Lá atrás, onde tem a porta de acesso à suíte master, a gente também coloca na parede esse ripado em alumínio que imita madeira e a gente tem uma janela ali que dá acesso ao banheiro. A gente tem essa tela aqui que os nossos clientes colocaram, que é uma tela de proteção, né? Esteticamente não é bonito, mas por uma questão funcional, por eles terem crianças aqui na casa, se fez necessário colocar. E agora eu vou convidar vocês para entrarem na casa comigo. Vamos lá? Então aqui a gente está dentro já da casa com esse pé direito altíssimo, que traz uma sensação de uma casa arejada, uma casa clean. A gente tem muita iluminação vindo de fora da casa com essa janela que eu já mostrei para vocês. E olha que espetáculo que fica essa cortina por dentro. Claro que uma cortina desse porte, que vence um pé direito tão alto, ela tem que ser uma cortina automatizada para facilitar o manuseio, né, do dia a dia aí dos nossos clientes. Então, vez ou outra, nossos clientes conseguem abrir e deixar a vista de todo o verde de fora. Eles não têm vizinhos de frente, porque é o Golf Club, então esse verde acaba entrando aqui para dentro do espaço e fica ainda mais bonito. Por falar em verde, a gente colocou esses dois sofás em tom de verde. Vocês sabem que eu sou apaixonado por cor nos nossos projetos, então a gente trabalha bastante os tons neutros e de repente a gente colore o ambiente pontualmente com uma poltrona, um sofá, um quadro diferente. E nesse caso aqui a gente colocou um tecido maravilhoso nesse tom de verde para trazer o aconchego que a gente queria da cor da natureza, a cor da natureza para dentro do espaço. A gente trabalha com um tapete mais clarinho para dar esse contraste com o verde e aí, de repente, no meio, a gente tem uma mesa de centro em madeira maciça. E aí essa mesa de centro, aquela mesa que a gente vai apoiar a decoração, no dia que estiver usando para tomar alguma coisa, dá para colocar nessa mesa. E é importante ter mesa de apoio também, que são as mesas de canto. Aqui a gente colocou um tom de madeira, né, uma madeira diferente com esse tom de madeira aqui da mesa de centro e tá tudo bem, não precisa ser o mesmo tom de madeira em todos os pontos da casa. E aqui uma luminária de piso. Eu gosto desse contraste da madeira com esse revestimento que é o aparente da Castellato. Então anotem essa referência, porque esse revestimento ficou lindo. A gente instalou aqui nesse pé direito duplo inteiro. Esse revestimento, quando se trata de um pé direito duplo, ele é um pouquinho mais difícil de ser instalado, porque a partir de 3 metros, a Castellato indica que se coloque 2 pecinhas que segurem o revestimento. Essas pecinhas elas são parafusadas na parede e elas servem de apoio para o revestimento, para o peso desse revestimento não atrapalhar o que está para baixo, tá? Então tem que ver direitinho como o manual da fábrica ou do fornecedor indica você seguir a instalação do revestimento que você escolher para a sua casa ou para o seu projeto. Então aqui a gente tem a escada que dá acesso ao pavimento superior. Essa escada é uma escada plissada. O que é uma escada plissada? É essa escada que a gente faz assim com a forma dela, tá vendo? A gente segue o degrau direitinho e não é aquela escada que está na diagonal, concretada na diagonal. Fica muito mais bonita, muito mais imponente. Aqui ela está totalmente em balanço. A gente tem esse patamar para seguir norma, né, o patamar de descanso, mas é uma escada que ficou muito linda, um guarda-corpo em vidro. E embaixo dessa escada a gente fez um jardim, tá? Aquele famoso jardim de inverno, aquele jardim com uma manutenção mais fácil. Então a gente joga pedras no chão e de repente espalha aqui uns vasos com uma fácil manutenção. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou voltar, só para pontuar a cor da parede. Aqui a gente está usando um cinza clarinho. Esse cinza chama prata da Souvenir, tá? E a porta, a gente usou o MDF cinza cristal. Então é uma porta que não foi pintada, ela já veio na cor do MDF e são cores muito próximas, tá? O rodapé, sim, a gente pintou. Aí aqui nesse ponto, a gente faz esse painel ripado no MDF Louro Frejó da Arauco.
E olha que lindo, a gente não vence o pé direito inteiro, tá? Só até determinado momento, que na verdade a gente pegou o alinhamento ali da viga, que tem o segundo pavimento, e a gente fez esse painel ripado que traz essa imponência que a gente quis, né, essa imponência, e não só imponência, também um calor para o ambiente, que é o calor da madeira, além de ser decorativo também, tá bom? Então a gente vence todo esse vão. Interessante pontuar para vocês que a gente indica não seguir o painel ripado até o piso, tá? Deixar um rodapézinho embaixo, pode ser até na mesma madeira, que é para facilitar aí a limpeza no dia a dia. Imagina se as ripas encostassem no chão, como que você ia ter que limpar essas ripas? E a mesma coisa no teto, né? Imagina fazer o recorte de pintura em várias ripas no teto. Aqui a gente tem uma porta super alta, tá? São 3 folhas de correr que dão acesso, olha só que interessante, ao home TV, sala de TV, aqui da casa. Olha que linda essa sala. No dia a dia, essa porta fica aberta, tá? Mas se os nossos clientes quiserem, como eles têm filhos pequenos, 2 filhos pequenos, se as crianças quiserem assistir alguma coisa enquanto a família está reunida na sala, quer jogar um videogame, quer deixar essa porta fechada para dar uma privacidade, tudo bem, tá super tranquilo. Aqui a gente colocou esse tapete que é um tapete bem chamativo, muito lindo, que é esse chevron de preto com branco. E eu, mais uma vez, amo o contraste de 2 tons assim, com, de repente, o azul do sofá. Ah, Renan, eu não tenho coragem de ousar na cor dos estofados, mas olha só que espetáculo que ficou esse sofá azul. Mas prestem atenção, para a gente ousar nesse sofá azul, a gente colocou a parede mais clarinha, tá vendo? Então a parede ficou na cor prata, a gente tem um quadro mais colorido aqui, com a luz valorizando bastante esse quadro, e de repente a gente joga o tom de azul, com umas almofadas mais laranjas, combinando com os tons que tem ali. Então, se vocês repararem, tudo tem uma conversa, uma conexão, tá bom? Então a gente brinca com essas cores e traz esse destaque aqui para dar essa nobreza que eu falo para o ambiente. Uma luminária de piso, né, que é uma luminária de leitura, dá para sentar aqui de fato, fazer a leitura no dia a dia. Aqui uma cortina de tecido, tá? Uma cortina bem bonita de linho, um tecido cinza. E na frente a gente tem um super painel também de castelato aparente. Mas olha que diferente. Esse castelato, as peças já são maiores e elas têm o que a gente chama aqui, ó, de botão. Então é o castelato com os botões, é o aparente com os botões. É diferente do que vocês viram lá no pé direito duplo da escada. Mas ficou um grande painel, de repente com a televisão acontecendo aqui, todo o cabeamento da TV tá passando por dentro. E aí embaixo a gente tem um rack enorme e prestem atenção na beleza desse rack, gente. A gente mescla o ripadinho aqui das gavetas, aí temos uma parte aberta, que é essa parte onde ficam os aparelhos, dá para colocar coisas de decoração também, e do lado de lá a gente tem outra parte de ripadinho. Esse MDF também é o Louro Frejó da Arauco, porque a gente traz a conexão ali, ó, com os ambientes de fora. Aqui a gente tem um ar-condicionado cassete de 4 vias bem pequenininho, e aí o nosso rasgo preto acontecendo. Quem segue a gente e acompanha nosso canal há mais tempo, sabe que a gente ama esses rasgos pretos que a gente faz. A gente faz um rebaixo no gesso de mais ou menos 5 centímetros, e essa espessura, em média de 13 a 15, depende da luminária que vocês vão colocar. De preferência que a luminária seja preta, porque a gente vai pintar esse rasgo de preto, né? E aí dá esse detalhe bem bonito. Então, essa área ficou extremamente aconchegante, e aí eu vou continuar mostrando para vocês como ficou ali fora.
da sala de TV e volta aqui para esse ambiente. Eu estava falando para vocês da escada, né, da escada plissada, que chega lá no pavimento superior. E aí a gente tem essa viga aqui, que a gente está usando a cor patativa, que é a mesma cor que a gente usa ali naquele volume do lavabo, que eu vou mostrar para vocês já já. Percebam que o revestimento Castellato, ele continua até ali embaixo, tá? E lá em cima, a gente usa o patativa também na parede de ponta a ponta, a gente pintou as portas. Tô falando lá da área íntima já, só porque ela acaba complementando aqui esse espaço, mas vocês vão ver a área íntima completa na semana que vem, tá? Fiquem atentos. Hoje eu vou mostrar toda a área social e na semana que vem eu mostro a área íntima em detalhes. Mas ficou lindo porque a gente usou a mesma cor. Tem uma tela ali de proteção que os nossos clientes colocaram, então esteticamente não é muito bonita, como eu já falei para vocês, mas, né, por questão de funcionalidade, eles acabaram colocando, né, por segurança das crianças, mas eu vou mostrar para vocês em detalhes na semana que vem, tá? Eu vou vir aqui para esse cantinho só para mostrar para vocês que a porta, todas as portas aqui dessa casa, elas estão numa altura fora do padrão. Qual é o padrão? 2,10 de altura. Então, se você for numa loja de departamento, você vai comprar uma porta com 2,10 de altura, que é a altura padrão. Aqui as portas estão com 2,30, elas estão maiores, tá? E aqui a gente usou portas com MDF já pronto. O que significa isso? Normalmente as portas que a gente coloca nos nossos projetos, ela vem no MDF cru, a gente pinta ela na cor da parede. Nesse caso, elas já vieram na cor do MDF real, e nesse caso aqui é o grafito. Esse grafito, ele combina bastante com essa cor patativa que a gente escolheu para as paredes. Então, quando você olha de longe, dependendo do ângulo que você olhar, é exatamente a mesma coisa. Eu usei aqui no lavabo um revestimento Decor Tiles Grigio. Ele é um revestimento lindo, polido, que é da Decor Tiles, obviamente, né? Decor Tiles Grigio. Ele é polido. Reparem que a gente fez aqui uma saia bem longa, para trazer a nobreza aqui para esse espaço do lavabo. A gente fez um frontãozinho lateral, não só desse lado, como desse também. E aí a gente traz esse mesmo revestimento para toda essa parede, com um espelho orgânico bem iluminado atrás, com uma luz indireta. Aqui, o misturador, na verdade, desculpa, a torneira, porque aqui é torneira, só tem um acionador, é só água fria. Ela acontece aqui na parede, tá? Ela não é na bancada. E a gente colocou nessa lateral esse painel de madeira que tá no Louro Frejó, que é o mesmo painel que vira no teto, a mesma cor que vira no teto. Então a gente tem esse L de painel e a gente colocou essa luminária aqui, essa arandela, que a gente chama de arandela fit, para trazer um item de decoração bonito aqui para esse espaço. Para finalizar, né, a gente tem toda essa parte do lavabo bem bonito, bem nobre, a gente colocou uma bacia preta. Tá? Esse preto combina bastante com o revestimento que a gente usou para fazer a bancada. Aqui a gente tem a mesa de jantar para 8 lugares, mas daria para ter 10 também, daria para colocar cadeiras nas pontas. Essa mesa é em folha, em lâmina de madeira, uma madeira muito bonita, e a gente segue com os materiais dos pés das cadeiras uma cor muito parecida com a cor da mesa. E a gente usou um couro caramelo nessas cadeiras. Por que a gente quis colocar um couro caramelo? Justamente para ter um contraste, um ponto de cor nesse espaço aqui da sala. Visto que a gente tem paredes pintadas de cinza, um cinza bem fechado, de repente você trazer um ponto de cor mais claro, uma cor oposta, fica bem bonito. Por isso que a gente fez isso. E aí a gente colocou em cima um pendente mais clean. Por quê? Porque a ideia era, tô entrando na casa, quero enxergar toda a parte externa sem ter um pendente muito chamativo no espaço. Então, ele é mais decorativo do que funcional. Claro, tem essas luzes voltadas para baixo, que acabam deixando a mesa mais iluminada, mas a gente também usa ele como decorativo aqui do ambiente. Eu vou mostrar para vocês agora a cristaleira. Antes, olha só que legal esse detalhe dos dois quadros, né, esse contraste do preto e branco mais uma vez com o tom de couro aqui da mesa. E aqui a gente tem a cristaleira,
que a gente segue no cristal, cristal cinza clarinho, no grafito, tá bem iluminada por dentro, valoriza os cristais, as taças, né? Tem que ser organizado, deixar bonitinho, então, a não ser que você queira fazer ela de fato fechada ou com um vidro mais reflecta um pouquinho, que você não vai enxergar tanto. Aqui o vidro é incolor mesmo, vidro transparente, dá para enxergar tudo lá dentro. Nesse lado, a gente fez um grande nicho no calacata, no quartzo calacata, tá vendo? A gente faz esse nicho, coloca as prateleiras no mesmo MDF grafito que a gente usou aqui e também ilumina bastante. Nesse caso aqui, desse nicho, a gente colocou itens de decoração, algumas bebidas e o café dos nossos clientes, que eles usam bastante. E aí embaixo a gente segue com 2 portas de giro e aqui acontece uma adega de 12 vinhos, uma adega climatizada, que a gente fez toda a marcenaria em volta dela para que ela fizesse parte desse cantinho aqui que ficou bem aconchegante. E agora a gente vem para a cozinha, a gente tem essa ilha aqui, que é uma ilha de apoio. Aqui a gente colocou algumas banquetas e olha só, aqui no fundo dessa ilha a gente está usando o MDF grafito, que também é o MDF que a gente está usando em todos os armários aqui da cozinha. Então a gente começa aqui, tem essas 2 portas, uma porta é a porta da despensa e a outra é da lavanderia. Percebam que a gente pintou na cor patativa também, que é uma cor muito parecida para ficar meio camuflada. Tá? Aqui atrás da ilha a gente tem armários que vocês vão ver. E olha só, a gente usou aqui um quartzo calacata, que é o mesmo quartzo que a gente está usando lá no nicho que eu falei para vocês, que é o nicho do café. Tá? Ele se comunica. E é o mesmo quartzo que a gente está usando aqui também em toda a bancada da cozinha. Eu vou voltar aqui para essa área, porque a gente tem essa geladeira aqui side by side, com essas 2 portas de abrir. A gente tem todo esse armário que eu expliquei para vocês, que está no grafito. Essas 2 portas de giro são essenciais aqui para esse espaço, né? São portas de piso ao teto praticamente. Não é de piso ao teto porque a gente tem aquela serralheria, aquele detalhe ali em cima para colocar algumas coisas de decoração que a gente fez e que ficou muito legal. Aqui a gente tem coluna de forno e micro-ondas, com 2 portas ali no alto e a gente tem uma gaveta aqui embaixo. E aqui, nesse ponto, a gente, como eu expliquei para vocês, a gente está usando o mesmo quartzo, que inclusive sobe aqui na parede. Eu explico para vocês em alguns vídeos nossos que eu gosto de ter esse acabamento no fundo igual o acabamento da bancada, para ficar mais clean, ficar mais bonito. Aqui a gente tem o fogão. No alto, a gente tem uma coifa, que é aquela coifa embutida. Essa coifa fica bem clean, você você não enxerga ela, a não ser que você olhar por baixo, né? E todo o sistema dela está escondido aqui dentro desses armários aéreos que a gente fez. Esses armários aéreos estão bem altos, porque a gente tem o pé direito aqui muito alto. E aí aqui nesse ponto a gente tem 2 nichos também para coisas de decoração. Olha a luz, a gente tá a luz bem na minha cara aqui, ó. A gente tá bem com o pôr do sol, tá bem bonito ali fora. E aqui nesse ponto a gente fez esse elemento vazado. A gente consegue ter uma visão, a gente não queria que a cozinha ficasse muito lá na sala, então a gente colocou esse elemento vazado com alguns pontos para algumas plantinhas. E aqui a gente colocou uma cuba dupla, tá? Uma cuba dupla com uma torneira única, mas essa torneira a gente consegue movimentar aqui, tá? De um ponto para outro. Muito importante ter tomadas estratégicas, né? Nessas áreas, assim, áreas de cozinha e tudo mais. Embaixo a gente segue com bastante armário também, gavetas. Aqui tem a lava-louça e principalmente quando a gente fala de uma área assim de cozinha, deixar muito bem iluminado. 2 pontos importantes que eu deixei para falar por último aqui nessa área como um todo. A gente tem um piso que é o Munari, que a gente colocou em toda essa área. E aí olha só o teto
de toda essa integração aqui da cozinha com a sala de jantar. A gente usou esse teto todo ripado, no alumínio ripado. A gente sai aqui, ó, dessa área e vem para a varanda também com o mesmo teto e ficou demais. Vocês sempre pedem para ver as lavanderias dos nossos projetos. Então eu vou mostrar para vocês. Essa aqui a gente tem uma grande janela que dá para um jardim ali fora. A gente fez uma bancada aqui seguindo o mesmo material da cozinha, que é o quartzo, que imita o calacata, né? A gente fala que é o quartzo calacata, e ele tá com 2 centímetros aqui de borda. A gente colocou um frontãozinho ali atrás, 2 máquinas aqui, tá? E olha só, aqui é onde está o tanque com uma torneira preta. Ali em cima a gente tem um penduradouro para um pano, alguma coisa nesse sentido. Usamos os armários aqui no cinza cristal, que é a mesma cor que a gente está usando nesses armários que a gente colocou aqui nessa parede de piso ao teto. Nossos clientes pediram 2 lixeiras grandes aqui, que é uma lixeira de lixo comum e a outra de lixo reciclável. A gente segue com o mesmo piso e o mais legal de ter uma lavanderia numa casa desse porte é que a gente tem a área do varal lá fora, que é uma área extremamente aberta, que ventila e tudo mais. Dá para ter o varal de piso também aqui dentro para um dia de chuva. E para finalizar essa área, a gente fez aqui, olha só, um rasgo no teto também. Aqui a gente tem uma porta que a gente consegue fechar todo esse vão e essa integração entre os espaços. Eu não vou fechar tudo, mas quando a gente abre essas portas, a gente de fato parece que tem um ambiente único. É como se ali a sala, a cozinha, né, toda essa parte aqui da sala de jantar também, ela se integrasse aqui com essa área da varanda, que é uma área extremamente aconchegante, uma área gostosa aqui do espaço. A gente tem esse fogareiro aqui, nesse ponto, com essas 4 poltronas, nesse verde bem fechado. Eu acho lindo esse verde e dá para usar aqui num dia de frio, ou se não quiser ligar o fogareiro mesmo, só tomar um vinho. Aqui no dia de calor também tem o ventilador em cima. A gente segue aqui, olha só, com o mesmo teto ripado, perfis de LEDs bem discretos aqui nesse ambiente. O piso também é o mesmo aqui. E a gente tem uma mesinha aqui, ó, uma mesinha de almoço, mesa de apoio, né? O dia que estiver usando a piscina, quiser sentar aqui, é uma mesa extremamente confortável, só com 4 lugares, mas está tudo certo. A gente usou uma cadeira aqui no tom de preto para dar um contraste com a madeira, que aqui tá essa mesa arredondada tá na madeira em cima, mas o pé, olha só, o pé é de ferro. E ferro preto. Então a gente tem a comunicação entre esses dois elementos aqui dessa mesa, né? Então, para finalizar essa parte aqui da varanda, que é essa integração da casa inteira, a gente fez a previsão desse grande jardim vertical. É um jardim vertical que ele tem toda uma irrigação automática, tá? Então não precisa ficar jogando água, né? A manutenção é muito fácil e ele ficou um jardim lindo. A gente fez a previsão de uma poltrona pendurada aqui, tem até os ganchos dela no alto, mas nosso cliente preferiu não colocar nesse momento, então ficou sem a poltrona, mas olha só esse jardim que maravilhoso aqui nesse ponto. A gente sai aqui dessa varanda
e vem para essa área que eu particularmente amo de paixão. Eu sempre falo que eu amo as áreas dessa casa, né? Mas é porque de verdade, gente, qualquer lugar, qualquer canto que você vai nessa casa, ela é maravilhosa. E agora, principalmente, eu tô gravando para vocês no momento em que tá o sol quase se pondo, então tá uma luz muito maravilhosa. De vez em quando vocês vão ver essa luz batendo aqui, ó, na minha cara, no meu rosto, e é uma luz muito bonita, é um pôr do sol muito bonito. Aqui nesse ponto, uma área de jardim incrível para uma piscina que a gente queria, primeiro, ali no fundo, a gente queria que fosse um jardim bem denso, justamente para não ter a visão ali das janelas da outra casa do primeiro pavimento. A gente fez uma piscina com uma borda, em castelato também, e o revestimento da piscina é aquela pedra Ijal da Palimanã, 10 por 10 centímetros, uma pedra num tom de verde muito bonito. Depois eu vou mostrar a piscina em detalhes para vocês. E aí a gente tem uma piscina extremamente elegante, não é aquela piscina tradicional azul, né, que a gente vê em alguns lugares. Também acho bonito, mas aqui a gente quis fazer diferente. E a gente colocou esse deck aqui na frente, que é um deck de madeira natural, que é para se o nosso cliente quiser futuramente colocar algumas espreguiçadeiras nesse ponto, ele pode fazer isso. O interessante é que lá da entrada da casa, você consegue enxergar aqui essa área gourmet aqui de fora, porque não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma parede, não tem nada grande que faça com que tampe essa, né, que tire essa visão que os nossos clientes têm quando entram lá da porta. Então é isso, a gente tem esse jardim aqui, toda essa parte de jardim lateral também, a parte da piscina, muito bem iluminado, muito bonito, e a gente chega aqui nessa parte do gourmet, que posso falar, modéstia à parte, fazer um churrasco aqui deve ser demais. Eu tenho, ó, amor por essa fachada posterior da casa. A gente fez esse U também, tá vendo? Esse detalhe no concreto. Na verdade não é concreto, né? A gente pintou simulando concreto. E aí a gente tem a porta das 3 suítes do meio, tá? As 2 suítes de hóspede, que vocês vão ver na semana que vem, como eu falei para vocês. E aqui tem a suíte dos filhos. Tá? Ali é uma super varanda. A gente colocou essas floreiras para justamente essas plantas caírem mesmo e dar esse efeito que está dando agora, né? Tem o guarda-corpo de vidro atrás, um perfil de LED passando lá no alto, e aí a gente finaliza com o detalhe de fachada que a gente colocou, que é esse ripado no fundo e virando no teto dessa varanda. Então a gente chega no gourmet, só que antes de falar sobre o gourmet, eu queria que vocês enxergassem essa volumetria que faz um L, que é a mesma volumetria que a gente usa em toda a fachada da casa, tá? Aqui a gente tem a porta de acesso à brinquedoteca, que essa porta aqui é uma porta, né, de alumínio, com vidro e tudo mais, que eu vou entrar e mostrar para vocês, mas a gente também tem uma porta de acesso à brinquedoteca por aqui, tá? Aqui a gente tem um banheiro, que é o banheiro WC da piscina, muito importante ter um banheiro para dentro da piscina, e a gente usou, olha só, o louro Frejó, aqui em todo esse painel, esse L aqui, então a gente camuflou a porta de acesso ao banheiro, camuflamos a porta de acesso também ali a parte da brinquedoteca. E esse painel ele ainda vira aqui nessa parede, olha que lindo que ele ficou. Aqui a gente deixou ponto de TV, nosso cliente não colocou, mas se um dia ele quiser, ele tem a opção de colocar uma televisão aqui para atender toda essa área de churrasco que tá demais. Então vamos lá falar um pouquinho da parte da bancada. Aqui a gente usou uma lâmina cinza, que é uma lâmina resistente ao calor, à churrasqueira, ao corte, ao uso do dia a dia, então é uma lâmina extremamente bonita. Embaixo a gente colocou todo esse MDF azul petróleo, esse azul a gente usa aqui nesses armários embaixo e a gente usa ali também, olha, em volta da geladeira e a gente faz esse volume lindo. Quando a gente fez o projeto dessa casa, a gente criou um desafio para os engenheiros, que a gente queria uma janela, olha só, de ponta a ponta, sem que tivesse essa viga no alto, ou que tivesse um pilar passando. Então foi um desafio, mas que deu certo, essa janela ficou linda, e a gente leva toda a parte aqui do mobiliário até a altura dessa janela, tá?
Tanto que aqui nesse pedaço aqui a gente brinca um pouquinho com os nichos no louro Frejó, a gente usa também a serralheria no preto, então a gente faz essa brincadeira dos dois, né, dos dois materiais, contrapondo também com o revestimento no fundo, né, que é um revestimento muito bonito. Então olha só que legal, a gente tem a madeira, dá um contraste com esse azul e também com revestimento no fundo. Então acho que aqui eu falei tudo para vocês, é importante ter um filtro, né, filtro nessa área. Ah, não falei tudo. Nosso cliente pediu aqui, ó, um ponto de gás para ter esse forno de pizza a gás, então a gente colocou ele aqui nesse ponto, então é importante deixar o pontinho ali, ver com o fornecedor exatamente qual a infraestrutura que precisa para esse tipo, né, de produto, e aí é que o nosso cliente usa para fazer a pizza aí no dia a dia dele. Aqui no meio a gente colocou uma super mesa redonda com 6 lugares. Essa mesa tá numa madeira preta, ebanizada em cima, que dá um contraste também com o azul das cadeiras. As cadeiras, elas estão azuis, combinando, olha só, dando a comunicação com esse MDF que a gente colocou aqui, tá? Bom, eu falo demais, né? Minha garganta fica até seca de tanto que eu vou falando. Tanta informação que eu vou olhando assim, eu quero passar tudo para vocês, quero passar muita informação para que vocês peguem muitas referências aí, tá? Então aqui mais uma geladeira side by side, que é o uso exclusivo aqui dessa área. A gente segue com bancada, cuba dupla, igual a da cozinha aqui também. Torneira tem que ser bonita, né? Porque é um ambiente que está todo mundo enxergando. Aqui no alto mais serralheria. Essa serralheria não vai até o alto, olha só, até a janela. E é de propósito mesmo, a gente quis brincar com essas alturas, mas aqui a gente tem armários fechados no louro Frejó também. Tá? Aí aqui mais bancada, aqui a parte da churrasqueira com a coifa, que a gente deixou uma coifa super eficiente, que joga, essa chaminé vai lá para cima, para a laje, né? Joga toda essa exaustão, essa fumaça vai para a laje. A gente tem um perfil de ponta a ponta aqui. Se vocês repararem, a gente usou textura em todo esse teto de cimento queimado e nas paredes, que é a textura que a gente usou na volumetria da fachada, nesse L que eu comentei com vocês. Aqui, isso aqui foi uma coisa bem interessante que a gente pensou no projeto, porque a gente tem essa vista bonita do jardim, a gente queria que entrasse uma iluminação, a gente propôs essa janela e o nosso cliente perguntou, por que não fazer um banco, já que toda essa estrutura é mais profunda, mais robusta, e aí a gente colocou esses estofados aqui, olha que lindo que ficou. Lindo e muito funcional para o uso do dia a dia aqui dessa área. E aí, para finalizar essa parte do gourmet, a gente tem a ilha aqui no meio, que a gente coloca a mesma lâmina que a gente usou em toda a bancada. A gente tem os pés, que são de serralheria, o fundo que a gente coloca no MDF louro Frejó, as 4 banquetas pretas, elas são foscas, eu gosto do preto fosco, acho que combina bastante. E a gente coloca aqui no alto 5 pendentes muito bonitos. E aí, assim, eu falei que eu ia terminar aqui falando dessa ilha, mas só que tem uma coisa que eu lembrei que eu não falei pra vocês, é que toda essa área aqui gourmet é possível de fechar. Então a gente tem essa porta com esses trilhos embaixo aqui, que a gente consegue puxar e fechar todo esse vão aqui num dia de chuva, por exemplo, se os nossos clientes quiserem fazer um churrasco, alguma coisa nesse sentido, eles conseguem fechar toda essa área sem problema nenhum. Banheiro da piscina, a gente trouxe para fora do box uma pintura na cor prata
E dentro do box a gente colocou esse revestimento, que é um revestimento lindo no tom de verde com branco. Eu não lembro o nome desse revestimento, eu vou tentar descobrir para vocês. Da casa inteira, ele é o único que eu não lembro, mas eu vou tentar descobrir para vocês para colocar aqui embaixo. Se eu não colocar aqui embaixo é porque de fato eu não consegui descobrir, tá? Mas eu vou tentar. Mas é um revestimento lindo, a gente fez um nicho ali na lateral, que a gente colocou esse nicho no mesmo material da bancada, tá? Que é no quartzo branco. Essa bancada, a gente apoiou a cuba da Deca aqui em cima, com todos os metais no preto, que combina, inclusive aqui, ó, em volta do espelho, a gente usou o preto também, como a luz indireta. Aí a gente faz um frontão aqui nessa bancada, que é para proteger a parede, visto que a gente não tem revestimento na parede. Então, se for cair alguma água, não vai molhar a parede. Aqui embaixo a gente faz um gabinete no tom de azul, que é o mesmo MDF que a gente usou em toda a área externa do gourmet. E aí essa porta, a gente tem ela madeirada por fora e por dentro a gente fez ela no MDF cristal. Chegamos no ambiente mais fofinho aqui do tour de hoje, que é a brinquedoteca. A gente segue com o mesmo piso, Munari entrando aqui, é o Munari branco, 90 por 90, da Eliane. E aí, olha só, eu já vou começar com o detalhe principal, que é esse azulejo leather da Decor Tiles. E a gente colocou algumas palavras aqui de verdade, tem o nome Fernando, que é de um dos filhos, Bernardo, do nosso cliente. A gente colocou algumas palavras que é um caça-palavra de verdade para eles brincarem aí e achar, tá bom? Desse lado a gente pintou a parede bem colorida e desse outro lado aqui, que é onde está a TV, que é uma TV para videogame, para assistir TV mesmo no dia a dia, a gente fez esse painel imitando como se fosse uma montanha e a gente usou o MDF Louro Frejó também, dando um contraste com esse aparador que a gente fez aqui, ó, nessa parte, que é o cinza cristal. Muito lugar para armazenamento de brinquedos. O aparador, inclusive, vira aqui nessa lateral fazendo L. E a gente tem grandes caixas, olha que interessante, com rodinha, com rodízio, para armazenar esses brinquedos e essa área ficar mais organizada. A gente tem um rasgo preto aqui no alto e aqui nesse ponto é onde tem a cortina e aquela porta que eu falei para vocês que dá acesso lá fora àquela área linda verde que a gente tem aqui da casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Como eu falei no começo, é um vídeo muito especial, de uma casa muito especial. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Não deixe de ativar o sininho, compartilhar bastante esse vídeo e, o mais importante, se inscrever no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo para vocês e na semana que vem vocês vão acompanhar a área íntima dessa casa. Vocês não podem perder. Até lá!